Bom dia, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, cervejeiros. Enquanto o pessoal não entra, vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal não entra. Vou falar um pouquinho para vocês aqui da minha viagem. Estou no mesmo hotel da semana passada, aonde que a gente fez aquela gravação naquele templo. Eu desci agora lá para tentar fazer a gravação, só que começou a cair umas gotas de água. E como a gente está na estação chuvosa aqui de Bali, né, chove o dia inteiro, então é meio arriscado fazer a live lá embaixo no templo e ter que sair correndo depois. Então eu vim para a porta do meu quarto, olha que legal que é, mostrar aqui para vocês. Tem um quadro, olha que bacana, tem um quadro de madeira e a porta do meu quarto é inteira de madeira. Olha que lugar bacana. Eu falei, eu vou fazer no meu quarto, então acho que é o melhor cenário. Já sei que daqui a pouco vai bater um pouquinho de luz, tá? Porque o sol vai nascer bem de frente para mim, mas não vai atrapalhar. Esse acho que é o melhor local para fazer a live de hoje. Tô no mesmo hotel da semana passada porque eu acabei voltando para Bali. Eu fui para Yogyakarta, que é uma cidade que tem templos, né? Tem o maior templo budista do mundo, tem um templo hindu muito legal. E aí eu fui para essa cidade e aí voltei para Bali, fico mais alguns dias aqui e vou para Manila para pegar o voo de Manila. Dia 18 eu tô chegando no Brasil. Tem mais uma live, tá? Aqui na Ásia. E essa próxima vai ser na cidade de Manila, tá? Então vamos ver o que eu vou conseguir lá de cenário para vocês, tá? Então vamos começar então o assunto de hoje. A ideia na live de hoje é a gente falar sobre clarificação. Mais especificamente, os tipos de lavagem, que eu acho que é a pergunta mais interessante para todos vocês, né? Quais são os tipos de lavagem, como que eu faço para lavar meu malte, e aí isso influi em eficiência, né? Tem impacto em eficiência, em tempo, em quantidade de grãos que eu vou usar, então... Mas vamos dar um overview geral sobre lavagem, né? Sobre o processo de clarificação. O processo de clarificação é o que vem depois da mostura. Muita gente chama essa etapa de filtração, porque é um tipo de filtração, né? É um tipo de filtração o que a gente faz no bagaço de recircular o mosto para reduzir a turbidez. Quando a gente faz isso, a gente reduz a turbidez, mas a gente não faz só filtração durante a clarificação, a gente faz a lavagem do mosto também, tá? O processo correto de se chamar é clarificação, muita gente chama de filtração, enfim, a gente se entende porque a gente sabe quais são os nomes que o pessoal dá. Então, falando sobre o processo de clarificação. O processo de clarificação, a ideia dele principal é retirar os bagaços para que eu possa retirar o bagaço todo, retirar os grãos para que eu possa ferver esse mosto sem os grãos, porque senão eu vou ter taninos. Eu não quero ferver com os grãos, que foi o assunto da aula passada, da live anterior. A gente falou sobre decocção e ferver com os grãos extrai tanino. A gente explicou melhor lá. Quem tiver dúvida é só pegar o vídeo da live passada, que também agora já está em podcast. Vocês podem achar no podcast tanto no SoundCloud quanto no Spotify, tá? Então é só entrar lá no Spotify, digitar Brau Academy, já vai aparecer 2 episódios, os últimos 2 episódios estão no SoundCloud também, em forma de podcast, e também no Spotify. Se quiser ver o vídeo, tá no YouTube da Brau Academy sempre, tá? Vou começar então, a primeira coisa que eu faço durante a minha clarificação, transferir meu mosto
para a panela de clarificação. Na hora que eu transfiro ele, o ideal é você dar 10 minutos para que os grãos eles assentem de uma forma correta, tá? Para que forme uma camada não tão achatada, porque se você começar a recircular logo de cara, você vai começar a achatar eles, tá? O ideal é fazer com que eles se encaixem de uma maneira um pouco mais soltas, né? Para fazer uma boa camada filtrante ali, aonde que vai ter uma boa penetração ali de água, aonde eu vou conseguir extrair, aonde que eu vou conseguir ter um bom fluxo durante a minha clarificação. Então, transferiu tudo para a panela de clarificação, dá 10 minutos para os grãos se encaixarem ali e decantarem, tá? Isso vai dar uma boa filtrabilidade para a camada de grãos, tá? Esse é um primeiro ponto. Tem gente que já faz a mostura junto com o fundo falso já colocado ali embaixo. Então o que você vai fazer vai ser deixar 10 minutos parado para começar a recircular. Então fazendo isso você melhora um pouco a clarificação, tá? Vai melhorar um pouco sim, pode fazer o teste, tá? Se você está tendo se você está tendo algum problema de clarificação, isso vai ajudar demais você, tá? Tá usando muito grão para fazer o teu mosto, vai ajudar. Depois disso, você começa a recircular. Por quê? Porque o mosto ele está muito turvo. Se eu já transferir para a panela de fervura, ele tem muita turbidez, tem muita partícula ali que... O que acontece se isso for para o fermentador? Vai acabar atrapalhando a levedura. A levedura vai fermentar de uma maneira um pouco mais lenta, tá? Vai acabar atrapalhando um pouco a levedura na hora de fermentar e a cerveja pode ficar um pouquinho mais turva, tá? A diferença disso é pequena, não é tão grande, tá? Mas então a gente tem que fazer uma recirculação. A recirculação para a própria panela, para com que isso a gente consiga reduzir a turbidez. Reduzimos a turbidez, a gente começa daí a transferir o mosto para a panela de fervura. Esse tempo de recirculação, ele depende do elemento filtrante que você está usando. Repara que se você usar uma bazuca, a bazuca ela tem uma área filtrante bem menor. Área filtrante menor, uma vazão menor. Só que a velocidade com que vai clarificar o teu mosto vai ser muito mais rápido. A bazuca, você vai precisar de menos tempo de recirculação. O fundo falso, que é o ideal para ser usado, porque ele tem uma área maior e ele vai ser mais difícil de entupir, ele demora mais para entupir, ele não entope tão fácil, tá? Então, com fundo falso é geralmente de 10 a 15 minutos. Tá? 10 a 15 minutos já é o suficiente. É o suficiente para transformar aquela cerveja que está leitosa, né? Na hora que você faz a primeira extração, né, da panela de clarificação, durante o começo da recirculação, você pega, coloca ali num copo, olha contra a luz, você vai ver que ela está leitosa, bem esbranquiçada e cheia de grãos, muito grão, né, muita casca de malte passando. Você vai deixar recirculando um tempo até que esse aspecto leitoso se perca, tá? E não tenha mais nenhum grão passando pela tua recirculação. Não precisa deixar ela clara com aspecto de cerveja filtrada, de cerveja comercial. Não precisa de forma alguma, tá? O que você precisa é reduzir esse excesso de turbidez. É só o excesso que a gente quer tirar. Então recirculamos. Depois de recirculado, tira sempre a amostra, verifica e vê se você vai precisar continuar ou não. Parou de recircular, começa a transferir para a panela de fervura. Na hora que você começa a transferir para a panela de fervura, tem uma técnica de lupulagem aí que é o First Wort Hop. First Wort Hop quer dizer lúpulo de mosto primário,
Porque o primeiro mosto que a gente está tirando é o mosto primário, né? Que ele está mais denso, ele tem muito mais açúcar e ele tem uma concentração muito maior de substâncias do meu malte que eu consegui extrair, tá? Extrair meu mosto primário. A densidade dele vai ser bem alta. O ideal é você acompanhar a densidade do que está na panela de fervura, do que está entrando na panela de fervura, do que está lá sendo misturado, durante todo o processo de clarificação, para que você saiba o momento em que você para de lavar o malte. Você vai parar de lavar o malte no momento em que a densidade que você quer na panela de fervura seja atingida, tá? E aí você tem que considerar uma coisa: a densidade pré-fervura, antes de começar a fervura, ela é menor do que pós-fervura, né? Eu fervi, eu vou concentrar um pouco mais o malte, o meu mosto. Em casa, isso é mais ou menos 1,5 brix. Se você é uma micro cervejaria, essa diferença vai ser 0,5, 0,6 brix, tá? O refratômetro ele é o equipamento ideal para você utilizar nessa hora, tá? Então, uma grande dica, isso é um outro assunto, mas dando de forma resumida, é quanto de água de lavagem que eu uso para lavar o meu malte. Eu não gosto de fazer conta de quanto de água de lavagem eu uso. O meu método pessoal é o seguinte: é esquentar uma quantidade de água de lavagem que é para sobrar e eu só vou usar o que for necessário. Como é que eu vou saber o quanto que é o necessário? Fazendo dessa forma, medindo a densidade do que está na panela de fervura, tá? E na hora que chegar na densidade que eu quero, pré-fervura, eu interrompo a lavagem. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vou lavando o malte para a panela de fervura, né? Vou transferindo tudo isso para a panela de fervura. Na hora que vai chegando na panela de fervura, eu tenho que homogeneizar. Tenho que homogeneizar porque se eu pegar uma amostra da parte de cima, ela vai ter uma densidade sempre menor do que a de baixo do fundo da panela, né? Então sempre homogeneiza, vai caindo ali na panela de fervura, vai homogeneizando. Homogeneizando, homogeneizando, e aí coletou uma amostra. Coletou uma amostra, vai acompanhando e você vai ver como que vai caindo a densidade deste mosto que está lá na panela de fervura. Se meu ideal é a cerveja ter, a minha OG, na hora que eu planejei a cerveja, ela ter uma OG de 12 brix, eu sei que a minha fervura concentra em 1,5 brix, né, para o caseiro, e meio brix para a micro cervejaria. No caso do caseiro, eu vou parar a minha lavagem na hora que a densidade na panela de fervura atingir 10 brix e meio. Minha densidade pré-fervura é 10,5. Na hora que eu fervi, concentrou em 1,5, chegou em 12. Tá? Então, na minha opinião, essa é a quantidade de água de lavagem que você tem que usar. Tá? Muita gente faz contas absurdas da quantidade de água de lavagem que tem que usar, mas o problema é que se você tiver uma variação de eficiência, a tua cerveja vai ficar com uma OG maior ou menor. E isso quer dizer ter uma cerveja com uma cor mais escura ou mais clara, com mais álcool ou menos álcool. Então você não acerta a qualidade e o sabor também muda, né? Uma cerveja mais escura, ela tem mais açúcar, ela tem mais intensidade de sabor do que uma cerveja mais clara. Então o importante é você ter padrão de repetibilidade, tá? Isso é um padrão industrial, isso é um cheque, principalmente se você é uma micro cervejaria, é mais importante você sempre entregar para o teu consumidor uma cerveja com a qualidade padronizada, tá? Sempre com a mesma OG, sempre com a mesma cor, sempre com a mesma graduação alcoólica. É mais importante você manter o padrão de qualidade do que você fazer mais ou menos cerveja, tá? Não tem problema se eu tive uma eficiência mais baixa e eu estou fazendo menos cerveja.
O que importa é o que eu estou fazendo, a cerveja que eu planejei. É isso que importa, tá? Então o meu ponto principal aqui é a quantidade de água de lavagem. Toma cuidado com isso, principalmente se você também é caseiro. O caseiro é o que mais erra na hora de tentar acertar o OG. A gente cansa de ler em fóruns ou receber perguntas, mas eu planejei minha cerveja tanto, ela ficou mais clara, mais escura, mais alcoólica, menos alcoólica, porque não seguiu esse protocolo de padrão de qualidade, tá? Que é tentar acertar o OG dessa forma, tá? Então isso só foi um parênteses, né, no assunto de hoje, que é a lavagem. A gente tem 3 tipos de lavagem. A primeira e a mais usada delas é o fly sparge. A segunda é o bat sparge. E a terceira é o no sparge, sem lavagem. Primeira delas, fly sparge. O que é o fly sparge? Fiz a minha recirculação para reduzir a turbidez. Reduzi minha turbidez, comecei a extrair o mosto primário. Extraí meu mosto primário e agora eu começo a lavagem. Desculpa. Começo fazendo a lavagem do meu malte jogando água por cima, sem mexer os grãos. Fly sparge vem do nome porque na indústria tem alguns braços que ficam rodando o tempo todo, dispersando essa água sobre toda a camada de grão. Então fica dispersando essa água sobre toda a camada de grão, eu não mexo na cama de grãos e aí eu começo a lavar. Começo a extrair esse mosto para a panela de fervura, tá? Tão simples quanto, que eu acho que é o que a maioria faz. O segundo mais conhecido tipo, depois a gente vai fazer a comparação entre todos esses tipos, tá? O segundo mais conhecido tipo é o batch sparge, ou lavagem em lote, em batelada, né? Esse método de lavagem consiste no seguinte: eu vou pegar uma quantidade de água, não tão grande, mas relativamente grande pelo tamanho do lote que você está fazendo, e vou jogar na minha panela de clarificação. Joguei, mexi todos os grãos com a pá mesmo, tá? Mexi todos os grãos. Se você é uma cervejaria, você vai ligar as facas, o afofador de mosto, que é para mexer todos os grãos, ressuspender tudo, desfazer a camada filtrante. Com isso eu aumentei a turbidez. Sim, você vai precisar, você vai ver, não mais do que 10 minutos para recircular e reduzir a turbidez de novo da tua camada de grãos, tá? Então você vai ter que recircular de novo para começar a transferir de novo para a panela de fervura. Com isso eu perdi um pouco mais de tempo, mas qual que é a vantagem disso? Eu vou falar depois. Enquanto isso, se vocês quiserem ir já colocando as perguntas aí no chat, vamos lá, já podem ir colocando as perguntas, que depois eu volto o chat inteiro e começo a responder todas elas. Terceiro método de lavagem. O terceiro método de lavagem, o menos interessante, mas o mais fácil, menos interessante em termos de eficiência, industrialmente ele não é usado. Não conheço uma cervejaria de pequeno ou grande porte que faz esse tipo de lavagem. Isso é mais para quem tem single vessel ou faz BIAB, qualquer tipo de BIAB, né? E eu considero o próprio single vessel um tipo de BIAB, tá? O no sparge consiste em você jogar a quantidade toda de água durante a mostura, para que na hora que eu extraia o mosto primário para a panela de fervura, eu já tenha a densidade que eu quero pré-fervura,
que no caso do exemplo que a gente está dando hoje é de 10,5 brix, 10,5 plato. Qual que é essa quantidade de água? De 5,5 a 5,6 litros para cada quilo de malte. Então joga essa quantidade de água na tua mostura, na hora que você extrair todo o mosto primário, você vai ter aproximadamente a tua densidade pré-fervura. Eu acho também indispensável você medir essa densidade pré-fervura para fazer qualquer ajuste se você precisar, tá? Porque acertar a OG é uma coisa fundamental na cerveja, tá? Vantagens e desvantagens. O fly sparge, que é o primeiro item, a primeira forma de fazer a lavagem, que é só jogar água por cima, só jogo água por cima e não reviro os grãos. O fly sparge, ele não revira os grãos. Vantagem do fly sparge, ele é mais rápido. Na hora que eu faço fly sparge, essa água ela já passa pela camada de grãos, extrai os açúcares que precisa e vai para a panela de fervura. Ele é o mais rápido, a vantagem é que é o mais rápido. A desvantagem do fly sparge é ter uma menor eficiência do que o batch sparge, do que a lavagem em lote. Por quê? No segundo método, então, que é o batch sparge, você revira toda a camada de grãos. E a finalidade de você fazer isso é o seguinte: você quebrar os caminhos preferenciais que a água tem na tua cama de grãos. Durante o fly sparge, que é o primeiro método, a água, você vai jogando água por cima o tempo todo e essa água ela vai penetrando na camada de grãos e ela vai criando caminhos preferenciais. Se ela cria caminhos preferenciais, ela vai mais rápido, ela lava mais uma certa parte do malte e outra parte do malte ela vai lavar menos. Então a eficiência vai ser menor. No batch sparge, você mexendo tudo isso, você vai quebrar esses caminhos preferenciais, aumentando a eficiência, tá? Entenderam por quê? Se não entenderam, perguntem que no final da nossa live eu respondo para vocês. Então, a diferença do fly e batch sparge é justamente tempo versus eficiência. O fly sparge ele é mais rápido, porque eu não reviro a camada de grãos. O batch sparge ele é mais lento, mas tem uma eficiência maior, porque eu reviro a camada de grãos, tá? Eu remexo essa camada de grãos toda, tá? Se você é uma micro cervejaria, como que eu faço o batch sparge? Joga a água quente por baixo da tina de clarificação, tá? A tua bomba, ela tem que jogar água por baixo da tina de clarificação, liga as facas, né? O afofador para dar uma homogeneizada. Eu não esperaria os 10 minutos de novo para decantar, tá? Porque senão seria muito tempo. E aí você começa a recircular para reduzir essa turbidez, tá? Quando se faz o batch sparge, geralmente se divide a quantidade de água de lavagem que você vai fazer em 3 vezes, em 3 lavagens, tá? Geralmente se faz isso em 3 lavagens. Geralmente, por quê? Porque na prática é o que geralmente a gente acaba fazendo, tá? A importante mesmo é a primeira lavagem, porque é na primeira lavagem que você vai extrair a maior quantidade de açúcar. A primeira lavagem ela não pode ter uma quantidade de água muito grande, tá? Ela tem que ter uma quantidade de água razoável. Não exagera na quantidade de água da primeira lavagem se você estiver fazendo o batch sparge, tá? Que isso vai te aumentar a eficiência. No sparge é uma forma de a gente fazer a cerveja mais rápido. Mas a no sparge então é o terceiro método. O no sparge é não lavar água nenhuma, tá? É não usar água nenhuma de lavagem. E com isso eu vou perder eficiência.
eu vou perder eficiência, mas eu vou acelerar o processo, tá? Quem faz cerveja em casa quer acelerar tudo isso, não faz a lavagem, tudo bem, não tem problema, tá? Eu já fiz algumas lives aqui, eu falei sobre BIAB, Brew in a Bag. Se quiser ver o histórico de lives lá no nosso YouTube, que a gente tem a nossa live falando de Brew in a Bag. E a Brew in a Bag, a gente comparou justamente, falou da importância da lavagem ou não lavagem, prós e contras. Quem quiser saber mais, dá uma olhada lá nessa live chamada de BIAB, que está no nosso YouTube, tá? O no sparge, então, é não jogar água de lavagem. Para isso, eu aumento a quantidade de água de mostura para 5,5, 5,6, 5,7 litros para cada quilo de malte durante a minha lavagem, tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens, tá? Como fazer essa lavagem. Eu expliquei por que a gente faz a lavagem. A gente faz a lavagem que é para aumentar a eficiência do nosso malte, né? Da nossa cerveja, porque com isso você aumenta fazer lavagem. Uma pergunta que todo mundo faz: fazer lavagem ou não, o quanto que melhora ou piora a nossa eficiência? Só esperando um pouco aqui que o pessoal do YouTube está reconectando. Vamos ver se o YouTube volta. Pessoal do YouTube, voltou. Quem está no YouTube, se vocês tiverem algum problema, pode ir para o Instagram da Brau Academy, que também está sendo transmitido lá, tá? Deu uma instabilidade no YouTube, mas agora voltou. Eu até parei o que eu estava falando. Uma pergunta que todo mundo faz é: qual que é a diferença de eficiência em fazer lavagem ou não fazer lavagem, tá? Comparando esses três tipos de lavagem. Comparando o fly sparge, que é o mais comum, com o no sparge. O no sparge é menor eficiência, tá? Do no sparge para o fly sparge, você aumenta de 12 a 15% a tua eficiência. Do fly sparge para o bat sparge, você aumenta de 3 a 5% a tua eficiência. Né? Mais ou menos, depende do processo. Faça os cálculos, né, no Beersmith, no teu software, e veja qual que é a eficiência que você está tendo. Depois comenta aí pra gente nos vídeos para que a gente possa compartilhar essa informação com todo mundo, tá? Então, para uma grande cervejaria isso é importante. Eu falei de 3 tipos de lavagem. Por quê? Porque você que está assistindo aí o vídeo do outro lado, ou você é um cervejeiro caseiro, que é 60% a 70% do nosso público, ou você é uma micro cervejaria, que é de 20% a 30% do público que está aí assistindo. De cervejaria de grande porte, não tem ninguém. Mas de curiosidade, eu vou falar para vocês como que é a lavagem de malte na cervejaria de grande porte. Fica de curiosidade. Não sei se muitos de vocês sabem, mas se você moer o malte farelo, farinha mesmo, realmente farinha, esbagaçar o malte, você aumenta demais a tua eficiência. Só que aí eu não consigo filtrar usando um fundo falso nem uma bazuca. Eu preciso realmente de um filtro. E esse equipamento ele se chama filtro prensa. Moendo pó e utilizando um filtro prensa, você aumenta a tua eficiência em mais ou menos 8%, tá? Se comparado com o fly sparge. Isso é importante para a indústria de grande porte. 95 para mais por cento das indústrias de grande porte usam esse tipo de processo, tá? Indústria de grande porte, eu estou falando
cervejas comerciais, né? Eu estou falando de Ambev, eu estou falando de Petrópolis, eu estou falando de Heineken. Ah, mas fazer isso aumenta a astringência? Aumenta. Bem pouquinho. Não é muito, tá? Então aí temos 4 tipos de lavagem já, né? Temos 4 tipos de lavagem. 3 para o caseiro e para o micro cervejeiro. E o quarto, falando da cervejaria de grande porte. Falei da importância da quantidade de água de lavagem. Quem perdeu depois assiste esse vídeo ou assiste ou ouve o nosso podcast aí no Spotify, que vai estar disponível sempre 1 ou 2 dias úteis depois de a gente fazer as nossas lives, tá? Gente, não dá para colocar todos os assuntos que a gente gostaria aqui, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, façam as perguntas. Quem tiver mais interesse em se aprofundar nisso, veja algum dos cursos que a gente tem de tecnologia cervejeira. A gente tem diversas cidades abertas no Brasil inteiro, veja no site da Brau Academy. Quem tiver interesse, será um prazer receber vocês. Quem quer fazer ele online, a gente já tem esse curso inteiro já online, já está disponível para quem quiser fazer, está também no site da Brau Academy. Vão escrevendo suas perguntas, que as primeiras perguntas que eu respondo são sempre as pessoas que escreveram no nosso story. No story do Instagram a gente sempre deixa ali aberto para perguntas. E eu vou pegar aqui meu tablet para dar uma olhada nas perguntas que fizeram ali no nosso story. A primeira delas foi do Adriano Zampieri, nosso grande amigo. Não vi se você está online aí hoje, mas sempre tem acompanhado nossas lives. Obrigado, tá? O Adriano está perguntando, existe uma vazão ideal para fazer a lavagem ou quanto mais rápido melhor? Contanto que não entupa, né? Essa foi a pergunta dele. O entupimento da clarificação não é um grande problema para não é um grande problema para o cervejeiro caseiro, mas ele é um enorme problema, talvez o maior problema da braçagem toda numa micro cervejaria. E eu vou dizer o porquê. Porque a maioria dos equipamentos que a gente tem, eles são dessa forma. É uma bomba que está ligada embaixo da clarificação, que ela tem um inversor de frequência, que você vai aumentando a potência da bomba e vai reduzindo. Quanto mais você aumenta a potência dessa bomba, mais ela suga o líquido. E ela pode criar uma sucção que a camada de grãos se compacte, né? Se a sucção for tão grande, essa camada de grãos que está meio fofa ali, meio... está com um fluido bom, está com vários caminhos ali para passar e ter um fluxo bom, esses grãos eles vão se achatar. Se achatando, vai reduzir a vazão da tua clarificação. Então, o errado é a sucção. A sucção, ela acontece quando? Quando a vazão da bomba é maior do que o fluxo normal de líquido que está sendo filtrado. O ideal, o mundo ideal é que o nosso mosto ele seja filtrado apenas pela gravidade. Eu deixar a gravidade simplesmente fazer o papel dela e fazer com que esse mosto atravesse toda a camada de grãos e seja filtrado e caia. O equipamento ideal é que esse mosto que foi filtrado naturalmente caia em um outro recipiente, aonde que esse recipiente ele está aberto
ele está realmente aberto, é uma tampa aberta, está caindo ali mosto, né, que está saindo da clarificação nesse recipiente, que aí vai depender do tamanho da cozinha. Para uma cozinha de 2.000 litros, por exemplo, esse recipiente ele tem 150, no máximo 200 litros. Esse recipiente onde está caindo o mosto que está sendo clarificado, você tem uma bomba, que a bomba puxa desse recipiente e manda para a panela de fervura. Dessa forma, eu não criei sucção nenhuma na camada de grãos. Quem usa isso? A indústria de grande porte. A indústria de grande porte tem uma caixa de coleta embaixo da tina de clarificação, aonde que a bomba é ligada de acordo com um sensor de nível. Encheu a caixa, a bomba liga para mandar para a tina de clarificação, sem criar sucção. O problema é que a maioria das microcervejarias hoje no Brasil compra um equipamento de um produtor de equipamento que antes fazia inox para cosméticos, para açaí, para leite, para vinho, e que não entende nada de cerveja. Não tem um curso de formação de cervejeiro, né? Não tem esse conhecimento todo para fazer um equipamento melhor para vocês. Mas as grandes produtoras de equipamento. Um grande exemplo é a Egisa. A Egisa foi uma das primeiras a criar essa caixa coletora de mosto embaixo da clarificação. Então, Adriano, se você está aí assistindo a nossa live, a vazão ideal da clarificação é a vazão natural da gravidade. Que a gravidade faça o seu papel e depois você simplesmente colete esse mosto e transfira para a panela de fervura. Dessa forma você não compacta a camada de grãos e não entope. Mas você tem uma micro cervejaria e você não tem esse equipamento tão desenvolvido assim, você vai por tentativa e erro. Você vai no inversor da bomba, o inversor geralmente ele marca de 0 a 60 Hz, né? De 0 a 60 Hz é a potência que ele está dando na tua bomba. Geralmente você vai aumentando a potência da bomba até você se ferrar, até entupir. E aí você sabe qual que é a potência que a partir daquela potência você vai entupir. Método empírico, né? Tentativa e erro. Geralmente fica aí de 12 a 20, 25 Hz, né? Geralmente, depende da potência da bomba, depende do tamanho do teu equipamento. Mas se você tem um equipamento novo, que não tem essa caixa de coleta de mosto, você vai ter que fazer isso. E começa dessa forma, vai acelerando a bomba, né? Aos poucos você vai pegando o jeito do teu equipamento. Isso demora umas 6, 10 braçagens, mas depois que você pegar, é tranquilo, gente. É realmente bem tranquilo, tá? Então essa foi a primeira pergunta do Adriano Zampieri. Quem for tendo pergunta aí no Facebook e no Instagram, por favor, já vai colocando as perguntas aí que eu vou passar no chat daqui a pouco, tá? A segunda pergunta que a gente teve no dia de hoje, tivemos pouca pergunta, gente, façam mais perguntas. É uma pergunta feita pela Leire e Igor. Leire e Igor perguntou: quais os problemas em fazer batch sparge sem esquentar a água? Esquentando a água a gente está falando de mash out, né? Excelente pergunta. Por que a água de lavagem tem que estar quente? Qual a temperatura da água de lavagem que eu não falei no dia de hoje? Para responder isso eu tenho que falar qual que é o problema da temperatura, qual que é a influência da temperatura durante a clarificação. Quanto mais quente for o meu mosto, a minha clarificação, mais liquefeito ele é. Eu reduzo a viscosidade quando eu aumento a temperatura da clarificação. Tá? Então a clarificação tem que ser na temperatura a máxima possível para que não extraia taninos.
começa a extrair taninos acima de 80. Então eu freio em 78, eu vou até 78 graus. Então eu vou até 78 graus. Eu tenho que manter a minha clarificação em 78 graus. Se ela cair abaixo de 70 graus, eu vou ter proteínas entrelaçando com água, formando longas moléculas de gel. E isso vai reduzir muito a minha vazão. Então, desculpa, vocês vão ter que se preocupar com a temperatura para que não entupa a tua clarificação. Em que momento é mais crítico? Na hora que eu tenho mais proteínas, na hora que eu tenho mais açúcares. No começo. Lá no finalzinho, acabou minha água de lavagem, eu posso ir lá pegar um pouquinho de água fria, desde que você tenha filtrado com cloro antes. Pode. Não vai entupir tão fácil assim. O ideal é que você esquente uma quantidade maior de água do que você vai usar, tá? E pare a lavagem, pare de lavar o teu mosto no momento que você precisar, tá? Então, respondendo essa pergunta, a influência, então, da temperatura é essa, é a viscosidade. É por isso que a gente tem que manter essa panela de clarificação numa temperatura por volta de 78 graus. Em casa, eu aconselho que você esquente a água de lavagem uma temperatura entre 82 e 85 graus, porque a tua panela de alumínio ela perde muito calor e para você conseguir manter a temperatura da clarificação em 78, você vai precisar de uma água em 82, 84 até 85 graus. Numa micro cervejaria, a clarificação ela é isolada termicamente por lã de rocha. Geralmente a água de lavagem fica entre 79 e 80 graus, tá? Bom, essas foram as perguntas que fizeram nos stories hoje. Vamos para as perguntas aqui do Instagram primeiro, tá? O Lorde Lúpulo está perguntando, já teve vídeo sobre fermentação pressurizada? Eu fiz uma live chamada Cervejas Comerciais, que eu gravei nas Filipinas, foi durante essas minhas férias aqui, foi acho que 3 ou 4 semanas atrás. Tá lá no blog da Brau Academy, desculpa, tá no YouTube da Brau Academy. E a gente falou que eles usam a fermentação pressurizada, o porquê disso. E eu ainda vou fazer uma live falando um pouco mais, mas lá eu falei muito o porquê deles usarem a fermentação pressurizada. É muito interessante esse conceito, tá? Que em breve eu vou fazer uma live falando só disso, tá? Obrigado pelo conselho, mas vai lá que você vai conseguir pegar os conceitos básicos, tá? Vamos lá, gente, vamos colocando as perguntas. Tem pouca pergunta hoje. Rústica Beer, meu querido amigo, como é que tá a tua cervejaria? Tudo certo aí? Quero tomar uma rústica de novo, hein? Aquela Blue eu acho que eu não tomei ainda, hein? Reginaldo perguntando, quanto em eficiência ganho com o Bet Sparge? Eu acho que eu respondi isso durante esse vídeo. Você ganha de 4 a 8% mais ou menos. É a diferença entre o Fly Sparge e o Bet Sparge. Meu amigo Celão, que sempre acompanha nossas lives, obrigado pela presença. Celão está perguntando, só faço o batch sparge e deixo a água por 20 minutos, às vezes 30 minutos, porque braço sozinho. Depois recirculo até clarificar.
Você deixa a água quieta, é isso? Por 20 ou 30 minutos? Em que momento? Ou você deixa recirculando por 20 minutos? Eu acho que é antes, né? Você deixa quieto, parado por 20 minutos para sentar. E depois recircula até clarificar. E o Celão está falando que dá um bom rendimento. O Celão está falando que às vezes tenho que fazer um fly sparge para bater OG ou manda a água mesmo direto para a fervura. Essa é uma boa prática que o Celão está compartilhando com a gente, tá? Muito legal. O Celão também está complementando aqui que ele mede o Brix do sparge e vai ajustando no mosto pré-fervura. Excelente, excelente. Então vai medindo o que está na panela pré-fervura, sempre homogeneizando bem, até chegar na densidade que você quer pré-fervura, que ela é menor do que depois da fervura, tá? Então você tem que saber qual que é a sua densidade pré-fervura. Se a tua panela concentra o teu mosto em 1,5 Brix, você para de lavar 1,5 Brix antes da OG, né? O Celão também está complementando. Uma outra coisa. Entendi certo? Faz 3 vezes o bet sparge. E ele está falando que ele só faz um. E geralmente coloca 4 vezes o malte. Isso quer dizer 4 litros por quilo de malte, é isso? E vai medindo a OG pré-fervura. O Celão, se você fizer mais do que uma lavagem durante o bet sparge, jogar mais de uma água, pelo menos 2, você já vai começar a aumentar a tua eficiência, tá? Você aumenta um pouco a eficiência com isso. Não é tanto, vai ser de 1 ou 2% a mais, sendo que o bet sparge inteiro ele aumenta em 4, 5%, né? Mas aumenta um pouco sim. Ricardo Augusto Ferrari está perguntando, é necessário ajustar o pH da água do sparge para equalizar com o pH do mosto? Sim, com certeza. pH da água de spargem abaixo de 5,8. Por quê? Se a água tiver mais alcalina do que isso, a solubilidade, o que interfere é a solubilidade. A solubilidade de todas as matérias orgânicas em geral aumentam. A do tanino específico é a partir de 5,8. A solubilidade aumenta e você acaba trazendo mais taninos para a tua cerveja, tá? O Celão está falando, mestre, sugestão. Comece pelo Instagram porque às vezes o tempo da live acaba no Insta e aí perde as perguntas. Com certeza. Eu já estou fazendo, já é a segunda live que eu estou fazendo isso. Porque quando eu fiz a live de cervejas comerciais, eu falei pra caramba, cara, que aí a live do Instagram dá 60 minutos corta, né? Eu tô lendo o Instagram agora. O Celão tá falando aqui 80 graus, 82 graus. Ele tá perguntando, se eu jogar uma água de lavagem a 82 graus na minha panela de clarificação, se não vai extrair tanino. Não, por quê? Você fez 10, 15 minutos de recirculação, mais uns 20, 30 para extrair o mosto primário. No início, a tua temperatura estava em 78. Agora, ela está em 74, 72. Na hora que você usar uma água a 82, 84, você vai voltar a temperatura da tua panela. É ideal 82, tá? 82 é geralmente ideal. Você vai aumentar a temperatura da tua panela de novo, tá? E vai manter em 78. É para poder manter em 78. O Celão, não entendi tua última colocação. Você está falando que usa a 78 e liga o fogo enquanto mexe o malte. Ah, você está fazendo uma afirmação, né? Você faz o mash out a 78
Ah, você faz a clarificação com o fogo embaixo e aí liga para chegar em 78. É uma opção, é uma opção. É realmente uma opção. É que geralmente, por praticidade, não se tem fogo nem vapor numa panela de clarificação. Mas é uma forma. Lilian, como é que tá? Como é que tá Goiânia? Também vou querer essa cerveja da Rústica Beer. Já vou conseguir o Instagram deles. Fala com o Reginaldo, meu grande amigo Reginaldo. Cara, muito gente boa. Ele vai te dar a cerveja sim. Mas você precisa vir para São Paulo, que ele tá em Jundiaí, viu? Você tá em Goiânia, do outro lado. Um pouquinho longinho, né? O Celão tá falando que vai fazer então 2 lavagens no BetSparge para tentar aumentar a eficiência, tá? E aí ele está perguntando quanto que eu coloco de água na mostura. Entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte. Eu fico entre 3,2 e 3,5, tá? Eu acho que é o ideal. Trabalhe aí mais ou menos por 3,5 é um bom número. Valeu, Celão. Obrigado pela participação de novo. Vamos lá pro Face. Quem tá no Face? Nosso amigo Cassiano, tá por aí ainda? Quem tiver alguma dúvida sobre o curso, fazer inscrição, fala com o Cassiano, que é o nosso comercial. Luiz Alberto, ainda não tomei a sua das minhas, hein? Quero ver você em São Paulo, quando for pra lá, me dá um toque pra gente tomar uma, hein? O Luiz Alberto tá falando. Um detalhe sobre o BetSparge em micro cervejaria, que é o caso dele. Tá pedindo para eu detalhar um pouco mais sobre o BetSparge em micro cervejaria. Eu dei alguns detalhes, tá? Mas voltando, recapitulando, como é que você vai fazer o BetSparge? A melhor forma é você jogar água quente da panela de água quente por baixo. Então veja a conexão que você tem, a tubulação que você tem ali, e aí faça com que a água quente da panela de água quente venha por baixo da tina de clarificação, que com isso já ressuspende muito grão. Enquanto isso, você liga o afofador, as facas, né? O afofador de mosto, tá? Enquanto você enche essa quantidade de água, tá? Que é uma quantidade razoável para você fazer 2 ou 3 lavagens. Colocou essa quantidade de água, girou um pouquinho as facas, não precisa de muito tempo fazendo isso, tá? Porque o teu malte ele vai, nesse tempo todo que está entrando água e as facas já estão girando, ele já vai homogeneizando. Chegou na quantidade de água que você quer, desliga o afofador e aí já começa a fazer a primeira recirculação, tá? Você recircula para reduzir a turbidez, para depois transferir para a panela de fervura. Fui claro? Fui claro? Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui. Meu amigo Citra Lover, grande Roger. Você sempre está em Blumenau, né? Sempre te encontro lá em Blumenau, só que esse ano eu não vou para Blumenau. Fugi de Blumenau, fugi do Carnaval do Brasil, fiquei aqui na Indonésia. Vejo vocês em breve, ou no ano que vem. Acabou as perguntas do Facebook. Tem mais uma pergunta no Instagram aqui, da Micro Cervejaria 1970. Se eu não me engano, seu nome é Marco, né? Uma vez eu perguntei. Quando começa os cursos de levedura e produção industrial? A gente está com diversas turmas já de... De que cidade que você é? De Campinas, se eu não me engano? A turma de Campinas já está confirmada, tá? A turma de Campinas já está confirmada. Se você quiser já fazer a inscrição, ela já está confirmada. Mas a gente tem também esse curso de tecnologia. É que algumas cidades confirmam e outras não. A gente depende de uma quantidade mínima de pessoas, né? Se não conseguiu confirmar na tua cidade, você está numa cidade onde que não tem turma, a gente tem exatamente o mesmo curso. A gente gravou em estúdio,
tá? Durante a turma que a gente realizou em Florianópolis, a gente gravou dentro do estúdio com qualidade boa de imagem, tá? A gente tem intercalação entre apresentação, professor, a gente filmou tudo, inclusive a aula prática da Gabriela, tá? De contagem de leveduras, enfim, o curso online ele tá com a mesma extensão, com o mesmo conteúdo, tem 110 horas. Mostramos também uma abraçagem sendo feita em cervejaria, tá? Então, se você tá em alguma cidade que tem turma presencial, dá uma olhada lá. Eu não me recordo de que cidade que você é. Se não, dê uma olhada na turma online, que tem sido muito bacana. Quem tem feito tem gostado bastante. E o conteúdo aí, conteúdo top. A gente até avança muito mais nessa parte de clarificação, tá? Uma live não dá pra gente falar sobre o assunto inteiro. Quem for tendo mais pergunta vai colocando, mas durante o curso a gente entra com muito mais detalhe nisso. Luiz Alberto está falando, legal, entendi, vou fazer isso, e quanto a das minhas, vai trazer uma para mim com certeza. Valeu, valeu. Gente, vamos ficar por aqui então. Vejo vocês na próxima live. Na próxima live eu vou estar na cidade de Manila, capital das Filipinas. Vou ver se eu encontro algum cenário lá bacana. Eu tô aqui no meu quarto de hotel, olha que bacana. Tem um quadro ali de pedra bem no fundo. Bem legal esse quadro. Quem tá aí tá vendo, ó. A porta do meu quadro, do meu quarto, ela é inteira de madeira, olha só como ela é bonita. Cultura da Indonésia para vocês. Quero ver se eu consigo trazer algum cenário bacana na próxima live também. Vamos ver o que eu vou conseguir. Que Manila é uma cidade grande, né? Uma capital. Mas valeu, galera. Quem tá indo para Blumenau, aproveita, se divirta por mim. Toma uma por mim. Ano que vem estarei lá. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação. Tivemos uma boa audiência hoje. Foi bem bacana. Valeu, galera.